Olá, pessoal. Eu sou Lígia Limeira, né? Eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre prestação de contas eleitoral, né? Nós vamos conversar durante esse período que a gente vai ficar junto aqui, né? Sobre todas as fases que vão redundar na prestação de contas, né? Que envolve aí a arrecadação de recursos, a aplicação desses recursos, no meio disso aí uma série de procedimentos, uma série de exigências, né? Nós temos sanções assim que são definidas tanto pelo legislador como também pelo TSE em sede de resolução. Eu faço isso assim com muita tranquilidade porque por 3 processos eleitorais consecutivos eu estive lá no TSE representando a região Nordeste, né, e colaborando para a feitura dessas normas e do aperfeiçoamento dos sistemas eleitorais. Então, quero trazer para vocês um pouquinho da minha experiência para ajudá-los, quer seja assessorar as campanhas, né, na qualidade de contabilista, advogado, administrador financeiro, né, ou um assessor direto mesmo, ou também na condição primordial de nós todos enquanto povo, que é a cidadania. Então, nós vamos começar a conversar já sobre isso, né? E vou fazê-lo de forma topificada para facilitar a compreensão e não cansar vocês. Espero conseguir, hein? Vamos começar agora. Eu acho importante a gente começar falando sobre o surgimento da prestação de contas. A prestação de contas eleitoral, ela foi tratada pela primeira vez pelo legislador da Lei 8.713, lá nos idos de 1993. Essa legislação, a proposição dela era disciplinar o pleito de 1994. Antigamente, a cada pleito era editada uma lei nova, né? Isso aconteceu logo depois também com a Lei 9.100, em 1995, que visava disciplinar o pleito de 1996. Daí o legislador se decidiu pela edição da 9.504, 1997, que permanece até hoje como a Lei das Eleições, muito provavelmente com o fito de trazer mais segurança jurídica para o processo eleitoral. Porém, essa legislação ela já sofreu 11 modificações, né, de modo que a cada processo eleitoral, né, ele é tratado de uma forma diferente, porque vão acontecendo o que se convencionou chamar de mini-reformas eleitorais. Né? O Tribunal Superior Eleitoral é o órgão que tem o poder, dever de regulamentar a lei das eleições, ou seja, ele dá a interpretação da Justiça Eleitoral, né, e ele elabora procedimentos de ação de todos os tópicos, de todas as fases de prestação de contas. Vamos começar agora a conversar sobre a legislação que norteia o processo eleitoral. Primeiramente, como a gente viu, a Lei 9.504/97, que é a chamada Lei das Eleições. Em seguida, pessoal, vale a pena a gente trazer a lume a resolução TSE número 23.459 de 2015. Essa resolução, ela trata da fixação dos limites de gastos para os candidatos para a campanha deste ano, 2016. Isso foi um grande avanço, né, que foi conseguido porque antigamente, né, pelo menos até o pleito passado, de 2014, esses limites de gastos eram fixados pelos partidos políticos e somente era exigido que ele observasse as candidaturas. Então, significa dizer que, por exemplo, se ele tinha um candidato concorrendo ao cargo eletivo de deputado, ele não poderia atribuir valores diferentes a esses candidatos que estavam concorrendo a esse cargo eletivo. No entanto, não havia parâmetro para os partidos de uma forma geral, de sorte que cada um trabalhava de um jeito. Agora não. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral é o órgão responsável por atribuir esses limites de gastos, né? Esses limites, eles são calculados a partir de uma fórmula,
né, um percentual que incide em cima da última eleição de mesma natureza. Este ano nós temos a eleição municipal, então a gente vai levar por base a eleição de 2012. Mas o legislador cuidou de atribuir também o dever de realizar esses cálculos à Justiça Eleitoral, o que fez muito bem para evitar dissonâncias. Então, a Resolução 23.459, além de alguns dispositivos específicos, ele traz como anexo o limite de gastos dos 5.570 municípios do país para prefeito e para vereador. Então, é simples assim, é chegar lá, verificar qual é o limite. Depois a gente vem com a Resolução 23.463 de 2015, essa é a que disciplina, né, e vem regulamentar também a arrecadação de recursos de campanha, né, que muita gente chama de financiamento de campanha, né, a aplicação desses recursos, né, e a prestação de contas em si. Sem esquecer também do aparato fiscalizatório, né, que é garantido pela Justiça Eleitoral por meio de parcerias. A gente vai conversar sobre isso também lá na frente. Nós temos também a Instrução Normativa Conjunta, que foi celebrada entre a Receita Federal do Brasil e o TSE, a de número 1019/2010. Então, ela vem ao longo do tempo se mantendo e ela vem tão somente disciplinar o modo de concessão, de inscrição de CNPJs para os candidatos, né, que estão concorrendo ao pleito. Todo mundo sabe, né, ou pelo menos a maioria de nós sabemos, que o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ele vem claro, o próprio nome está dizendo, né, identificar uma pessoa jurídica, porém foi necessário atribuir um CNPJ ao candidato para que ele não se confunda a pessoa do candidato com a pessoa física do candidato, né? Então, todos os candidatos têm que ter um CNPJ para especificar, né, a sua candidatura, e essa instrução normativa ele vem trazer normas de como vai se dar essa concessão, inclusive para a própria Receita Federal do Brasil. E por último, nós temos que falar também no comunicado do Banco Central, o de número 29.108/2016, a cada eleição, o Banco Central, ele edita um comunicado novo e esse comunicado trata do dever de as instituições financeiras abrirem as contas de candidatura, né, chamadas contas de campanha. Nós, historicamente, tivemos muito problema, né, com isso, porque alguns bancos se negavam a fazê-lo. E aí, depois de muitas reuniões, né, tem sido reforçado bastante entre os gestores, representantes da Justiça Eleitoral e do Banco Central, se chegou agora no momento, num comunicado assim mais claro, né, que evidencia melhor as questões deverão ser tratadas pelo banco e, inclusive, com definição de prazo, né, de atuação. Então, é essa, pessoal, a relação, né, de normas que nós temos que observar para tratar dessa disciplina, né, que versa sobre prestação de contas eleitoral. Daí a gente passa para as providências preliminares de toda a campanha eleitoral, né? A primeira delas, né, que vale para o candidato, é, obviamente, a solicitação de registro de candidatura. Nós sabemos que houve um encurtamento do processo eleitoral deste ano, ele se apequenou, ele se reduziu à metade e houve uma mudança, né, nos prazos. Então, a convenção partidária passou a ser de 20 de julho, com prazo limite ali no dia 5 de agosto. A partir da convenção partidária, onde os candidatos vão ser escolhidos, né? E também vão ser definidas as celebrações de eventuais coligações. Logo depois, o partido pode encaminhar para a Justiça Eleitoral o pedido de registro de candidatura dos seus candidatos. Esse registro de candidatura se pode dar a partir do primeiro dia, depois de encerrada a convenção, mas ele também tem um prazo, né, por óbvio, ele tem que ser efetuado
até o dia 15 de agosto de 2016, até às 19 horas desse dia. Convém ressaltar agora, nesse momento, é que traz a legislação um ponto importante nessa seara, que é o seguinte: se por acaso esse partido esquecer o nome de algum candidato, é possível que ele o faça o pedido de registro dele num momento diferenciado, que serão exatamente 5 dias depois de vencido o prazo que foi atribuído para o partido político. Ou seja, o candidato poderá solicitar o próprio registro até o dia 20 de agosto. Isso é bem importante. E aí a gente passa para a inscrição no CNPJ. Né? Primeiramente, convém mencionar que o CNPJ do partido já é aquele que ele, por meio do qual ele é identificado, porque o partido político, ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, ele se comporta, ele é equiparado à empresa. Então, ele tem que ter um CNPJ, independentemente da esfera em que ele esteja, seja nacional, seja estadual, seja municipal. Já o candidato, não. A natureza desse CNPJ é precária, ela é atribuída e somente é válida durante o período eleitoral. Então, nesse momento aqui, após solicitado o registro, há uma comunicação automática entre o sistema que vai tratar do registro, por meio do qual vai ser solicitado o registro, que se chama Sistema Candex, é o Sistema de Candidatura Módulo Externo. Ele vai se comunicar diretamente com a Receita Federal do Brasil. Então, esses dados são repassados para aquela instituição de forma automatizada e a Receita Federal do Brasil tem 48 horas para atribuir um CNPJ a cada candidato do país à medida que ele for recebendo esse CNPJ. É preciso se dirigir à Receita Federal do Brasil para ter acesso a isso? Não. Ele vai disponibilizar na página de internet dele e vai haver um link nas páginas de internet da Justiça Eleitoral também para que o candidato possa saber qual é o seu CNPJ. Para quê? Ora, o CNPJ ele serve para identificar as receitas e as despesas de campanha. Significa dizer que ele tem que estar consignado lá nos recibos eleitorais, que são os recibos por meio dos quais as receitas são identificadas, né, e nas despesas, né, de aquisição de bens e serviços durante o curso da campanha. Então, também ali é necessário. Mas tem algo aí que prevalece sobre os demais, que é o quê? A abertura da conta bancária. Só se faz a abertura de conta bancária eleitoral com a inscrição do CNPJ. Há necessidade de se encaminhar à instituição. O candidato tem que estar de posse dessa inscrição no CNPJ, ele tem que preencher um formulário que se chama, a abreviação dele é RAC, né, que é o Requerimento de Abertura de Conta. Ele também vai estar disponibilizado na página de internet da Justiça Eleitoral, basta baixar, preencher os dados, né, que ali estão. E no caso do partido político, há necessidade também de fazer chegar à instituição bancária a certidão de composição partidária. Essa certidão também estará disponível na página de internet do Tribunal Superior Eleitoral. Então, de posse desses documentos e também sabendo quem é que vai representar essa conta bancária, quem é que vai ter autorização para manejar os recursos que ali estão, a pessoa interessada se dirige à instituição financeira, né, que pode ser o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal ou instituição financeira que tenha carteira junto ao Banco Central do Brasil, lembrando que os postos de atendimento bancário também estão obrigados, naquelas localidades em que estão funcionando, a abrir essa conta de campanha e vai solicitar a abertura da conta bancária específica, que terá que ser fornecida pelo banco. Essa regularização desse processo ele tem que se dar no prazo de 3 dias corridos. Tá? E, por fim, a emissão de recibos eleitorais, mas isso aí já é uma providência que vai ser tomada pela própria Justiça Eleitoral. O recibo eleitoral ele poderá ser emitido, né, pelo próprio sistema de prestação de contas eleitoral. Então, não há necessidade de nenhum tipo de preocupação, porque vai ter um módulo específico por meio do qual o candidato e o partido político vai poder emitir os seus recibos.
A norma, né, que foi editada pelo Tribunal Superior Eleitoral, ela clama por um preenchimento desses recibos de forma concomitante à arrecadação, né, e numa ordem, seguindo uma ordem numérica, que para que tenha um mínimo de organização a campanha política. Sobre a conta bancária, eu acho importante trazer para vocês que essas contas elas não estão submetidas a sigilo. O processo eleitoral ele é todo público. Na verdade, a eleição é um negócio do povo brasileiro, né? A sociedade ainda não acordou para isso, mas ele é público e qualquer documento que seja de interesse do cidadão, ele poderá se dirigir à Justiça Eleitoral, solicitar uma cópia, por exemplo, desde que ele arque com os custos da reprodução, obviamente porque a Justiça Eleitoral ela não tem rubrica específica para bancar esse tipo de despesa. Tá? Então, ela não está submetida a sigilo, os bancos são obrigados a abrir essa conta sem a exigência do depósito mínimo e sem a cobrança das taxas de manutenção, lembrando que as outras taxas, né, as taxas outras que são incidentes sobre operações financeiras, elas são cobradas normalmente. É também importante trazer que ela é obrigatória, a abertura dela, por todos os agentes de campanha, partidos inclusive, né, os que ainda não abriram. E dizer também que a abertura da conta independe de movimentação bancária, né? Nós temos sempre muita alegação, eu não abri a conta bancária porque eu não tive movimentação financeira. Então, isso aí já está assentado na jurisprudência do TSE, que isso, inclusive, é motivo de desaprovação das contas. Ficou faltando eu falar do prazo, né, da abertura da conta para os candidatos, que é de 10 dias. Esses 10 dias são contados da concessão do CNPJ, né, que a gente viu lá atrás, que é feito de forma automatizada a partir do pedido de registro de candidatura. Agora a gente vai falar sobre o limite de gastos. Como eu falei no início, o limite de gastos ele está lá fixado pelo TSE na 23.459/2015, que é uma resolução que regulamenta essa matéria. É importante que vocês fixem o seguinte: tudo é computado no limite de gastos do candidato, né? Via de regra, somente fica de fora as sobras de campanha. Então, significa dizer que até aquelas receitas estimáveis em dinheiro que são doadas ao candidato, como elas se perfazem na própria campanha, elas entram e aqueles serviços são consumidos ou os bens são utilizados, elas também são computadas nesse limite de gastos. Quem extrapolar o limite de gastos, houve uma alteração substancial na legislação. Antes, a pessoa era punida com o valor de 5 a 10 vezes a quantia excedida e agora passou para 100%. Né? Então, é um valor bastante considerável, né? Tomando por base, inclusive, que houve uma diminuição, né, desse limite de gastos em proporção lá à eleição 2012, porque o percentual que foi empregado para o cálculo do candidato ao cargo de prefeito é de 70% do maior gasto que houve naquela ocasião no município. E do vereador, 50%. Então, vejam vocês que houve, de fato, uma redução, né, desse valor de limite de gasto que vai ter que ser observado sob pena de aplicação dessa multa. Então, isso aí eu acho que é algo que vai pesar bastante na campanha desse ano, né? Porque nós estamos diante de um novo modelo, né, de processo eleitoral. Né? Nós estamos acostumados a um sistema, né, que privilegiava, né, um limite de gasto super ampliado, onde praticamente ninguém era multado, né, e que também contava com os recursos das empresas, das pessoas jurídicas, né, que agora, como vocês sabem, estão fora do cenário eleitoral. Então, isso é algo que promete trazer um impacto significativo para a campanha deste ano. Eu acho importante pontilhar
alguns aspectos sobre recibos eleitorais. Como eu falei lá atrás, né, os recibos eleitorais são os documentos por meio dos quais se tornam fidedignas as receitas da campanha. Esses recibos eleitorais, eles são utilizados, quer sejam para os recursos financeiros, quer sejam para os estimáveis em dinheiro, que são os bens ou serviços que são doados à campanha. É importante trazer, como também eu já falei lá atrás, mas é bom a gente repisar isso aí, é que o TSE solicita que eles sejam emitidos numa ordem cronológica e concomitante à arrecadação. Ele é impresso por meio do SPCE, como também já foi dito, e aí vem a grande novidade. No caso da receita financeira, ela tão logo seja emitido o recibo, esse valor tem que transitar pela conta bancária. Ele caiu na conta, esse candidato e esse partido político, ele tem 72 horas a contar desse momento para informar à Justiça Eleitoral esses valores. O que isso significa? Significa que pela primeira vez a sociedade e também os oponentes, né, os que estão ali guerreando, né, guerreando pelos cargos eletivos em disputa, eles poderão acompanhar, né, em tempo real o dinheiro que está circulando na campanha eleitoral. Isso é bastante interessante porque vai trazer, né, a possibilidade, inclusive, de prova, né, o meio de prova para que você ingresse com alguma representação a partir de uma denúncia, por exemplo, né, quando se sabe que candidato X recebeu uma quantia e aquele valor ali não foi informado para a Justiça Eleitoral. Isso aí vai ser uma coisa que vai trazer, né, uma mudança, inclusive, no comportamento da sociedade, porque vai estimular a parte da sociedade que já despertou, né, a gente vai ter necessariamente, enquanto nação, de ir cada vez se envolvendo mais com política, que é algo que o povo brasileiro, né, não se habituou ao envolvimento político, mas é necessário para o crescimento de qualquer nação, mas aquela parcela da população que já despertou vai ter o interesse natural de acompanhar o financiamento das campanhas deste ano. É importante ressaltar para vocês, eu faço questão de trazer esses elementos, no caso, o fim do comitê financeiro de partido político. Né, pessoal? Realmente, esse comitê financeiro ele trazia muito prejuízo para os partidos. E por que isso? Porque naquela ocasião, esse comitê financeiro, ele também prestava contas, né? Então, quando o partido político passou a obrigatoriedade de prestar contas eleitorais, esse comitê financeiro ele perdeu a razão de ser, já que era ele que prestava as orientações aos candidatos. Né? Na época, o recibo eleitoral ele não era possível extraí-lo por meio do SPCE. Então, era o comitê financeiro que mandava, né, confeccionar os recibos e distribuir esses recibos para os candidatos. E agora, a eleição passada, eles não foram extintos, né? Pelo fato de ele ter que prestar conta e o partido ter que prestar conta, quando essa conta do comitê ela era desaprovada, como o comitê ele tinha uma natureza precária, ele só tinha razão de ser durante o período eleitoral, quem era sancionado era aqui o partido político. Né? Então, era possível você ter um resultado do julgamento para o partido político e outro para o comitê, tendo por órgão sancionado sempre o partido político. Então, foi muito salutar a retirada dessa figura do comitê financeiro da campanha deste ano. Porém, é possível haver a criação de comitê de campanha. Tá? Isso continua sendo algo lícito, é importante dizer. Então, aqueles imóveis que se prestam, né, a abrigar, né, o pessoal que está à disposição de campanha, o material de campanha, aquilo ali é permitido, podendo inclusive ser partilhado entre partido político e determinado candidato, por exemplo.
Também trago a questão, isso aí é uma coisa bem importante, é a possibilidade de o banco, este ano, encerrar as contas de campanha. Né? O que sobra da conta de campanha, pessoal, se chama sobra de campanha. Aquilo ali não fica com o candidato. Obrigatoriamente ele tem que ser repassado, essa sobra, para o partido político. E o que acontecia até a eleição passada é que alguns candidatos não efetuavam esse repasse. E o dinheiro ficava na conta, né, trazendo prejuízos incomensuráveis para os partidos políticos, né, e deixando a Justiça Eleitoral numa situação complicada. O que fazer, né, com esse dinheiro? E acabava que esse dinheiro terminava sendo, ficando muitas vezes para o próprio banco, né? E agora não, agora trouxe a legislação, né, um procedimento no sentido de que, chegando o dia 31 de dezembro, se o candidato ele não transferir o saldo de campanha para o partido, o banco poderá fazê-lo e o fará. Primeiro haverá uma tentativa de encaminhamento, de repasse desse valor para o órgão partidário da circunscrição do pleito. Como as eleições desse ano são municipais, seria o órgão diretivo municipal. Em não tendo sido encaminhada para a Justiça Eleitoral o número dessa conta, traz o legislador que esses valores eles são repassados para o órgão diretório nacional. Esse daí, né, o TSE, por óbvio, eles têm uma movimentação muito maior do que o órgão municipal, então todos têm conta bancária, então não há o risco de não haver, de a Justiça Eleitoral não ter o controle dessas contas. E lembrar também que a conta de campanha, essa que é obrigatória, cuja abertura é obrigatória durante a campanha eleitoral, no que tange à conta de partido político, ela tem uma natureza permanente. Ela não precisa ser fechada. Por quê? Porque é possível que o partido político ele contraia dívida de campanha. Então, se os candidatos que estão ali concorrendo ao pleito não conseguem adimplir com todas as despesas que foram contraídas, é possível, desde que o órgão Diretório Nacional autorize, que esse partido político ele venha a contrair, trazer para si essas despesas, né, essas dívidas de campanha. E como a natureza dela é eleitoral, todos os recursos que forem arrecadados para adimplir com esse compromisso, elas terão necessariamente que transitar por essa conta. Então, isso é bem importante, né, deixar claro a diferença entre a conta bancária do candidato, que terminou ali, tem sobra de campanha. O banco, primeiramente o candidato tem que fazer, ele não fazendo, o banco fará, e a conta permanente do partido, né? Porque essa conta aí, veja bem, ora, se as sobras de campanha têm destinação para o partido, essa conta, o que sobrar, vai ficar na esfera do partido, tá certo? Assim, e poderá ser utilizada nas próximas eleições. Por quê? Porque uma vez circulando nessa conta de campanha, como ela tem natureza eleitoral, ela somente poderá ser utilizada para esse fim. Acho importante a gente discorrer um pouco também sobre as espécies de recursos. Somente existem duas espécies de recursos possíveis na campanha eleitoral: o financeiro e o não financeiro, que também é conhecido como os bens e serviços estimáveis em dinheiro. Quero me reportar especialmente a este último tipo de recurso, né, porque necessariamente eles têm que ser avaliados pelo preço praticado no mercado, né, e com indicação da fonte que informou aquele valor do bem ou do serviço, a fonte de avaliação no caso. E aí é possível que o próprio candidato efetue doação estimável em dinheiro para a sua campanha, desde que aquele bem que ele vai ceder para a campanha, ele conste lá da declaração de bens dele, que foi encaminhada por ocasião do registro de candidatura. Então, todo candidato ele tem que encaminhar a declaração dele de bens, né, naquele momento.
E, por falar nisso, eu acho importante dizer o seguinte, muitos candidatos, eles nessa ocasião, eles entregam à Justiça Eleitoral uma cópia da sua última declaração de imposto de renda. Ocorre que, às vezes, o que acontece? Como o pleito ele começa, né, o período eleitoral só começa agora no segundo semestre, é possível que esse candidato ele tenha adquirido algum bem durante o primeiro semestre e às vezes ele utiliza esse bem na campanha. E isso aí é glosado, é vedado, em razão de vedação. Por quê? Porque no momento que ele entregou lá a declaração de bens, ele se esqueceu de incluir aqueles bens que foram adquiridos, se limitando a entregar uma cópia da declaração de bens lá da declaração de imposto de renda pessoa física, né, que só leva em consideração o exercício imediatamente anterior. Então, a orientação é que sempre que o candidato quiser utilizar algum bem que tenha adquirido no primeiro semestre do ano eleitoral, ele tem que complementar esses dados por ocasião lá do pedido de registro de candidatura. Então, uma vez integrante desse rol, é possível utilizar na campanha eleitoral. No caso dos terceiros, né, as pessoas físicas, eles também poderão fazê-lo, né, desde que eles detenham a capacidade de realizar aquele serviço. Então, por exemplo, o contabilista que resolve contribuir com a campanha, doando seus serviços para a campanha. Isso aí, obviamente, também é passível do recibo eleitoral, tá certo? Então, se você trabalha com um fornecimento próprio de bem ou serviço, é possível você efetuar essa doação. E também, como pessoa física, se eu detenho um determinado bem no meu, dentre o rol dos itens do meu patrimônio, é possível também que eu utilize nesse momento para efetuar a cessão temporária para aquela campanha eleitoral. Então, nesses casos, é importante trazer a necessidade de que todos esses bens e serviços, eles sejam avaliados pelos preços praticados no mercado, como eu falei há pouco tempo. Existe uma exceção para essa regra que eu falei de ser o detentor, né, vamos supor, do serviço ou o produtor daquele bem para você poder fazer a doação, que é as doações que vão acontecer entre os partidos e os candidatos. Então, essa doação ela pode se dar de partido para partido, de partido para candidato, de candidato para partido, de candidato para candidato. Então, nesse momento, já que esses bens e serviços eles já ingressaram, já estão dispostos, já estão disponibilizados para aquela campanha, é possível que esse agente transfira esse bem estimável para outro e, nesse momento, ele não vai se submeter a essa regra, mas é tão somente nessa hipótese. Nós passamos agora às fontes de arrecadação. Então, nós temos várias fontes possíveis de arrecadação da campanha eleitoral, né, como os recursos próprios do próprio candidato, as doações de pessoa física. Importante nesse momento trazer a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, tomada em setembro passado, que considerou inconstitucional as doações de pessoas jurídicas para a campanha. O CNPJ, ele somente é tratado na identificação da doação de campanha, do financiamento, tão somente quando ele advém ou do candidato ou do próprio partido político, porque eles são identificados pelo CNPJ. Tão e somente só. Afora disso, não é possível nenhuma pessoa jurídica financiar campanha eleitoral, nem partido político, hein? É importante trazer isso aí. E aí nós temos as doações de outros candidatos, de outros partidos, lembrando que o partido político, como captava recursos, é importante que ele, como ele vinha arrecadando esses recursos, ele na hora de repassar, de financiar qualquer tipo de campanha do seu candidato, ele não se utilizar do dinheiro da pessoa jurídica. Nesse momento não é possível
se utilizar, mas somente aqueles advindos de pessoa física. E aí, a Justiça Eleitoral, nesse momento, exige que o recibo eleitoral ele seja preenchido com os dados do doador originário. O que é isso? Justamente aquele doador que, por primeiro, efetuou a doação ao partido político e o partido político está repassando para outrem, quer seja partido político, quer seja candidato. Então, essa pessoa que recebeu esse bem se beneficiou desse bem financeiro, no caso desse recurso, ele obrigatoriamente ele tem que preencher o recibo com os dados do doador originário, que é para haver cruzamento e poder ser fiscalizado essas doações, né, a regularidade delas. O fundo partidário também, né, que nas eleições de 2014 nós tivemos basicamente 90% das campanhas foram financiadas pelas pessoas jurídicas. Olha só, 8% foi advindo do fundo partidário e apenas 2%, né, adveio da pessoa física. Olha o cenário do processo eleitoral deste ano, né, em que a gente vê o esforço do legislador no sentido de que a pessoa física passe a condição de doador de campanha, mas é algo ainda que refoge, né, assim, muito da nossa cultura, né, enquanto eleitor. Obviamente que isso, com o decorrer do tempo, isso vai mudar, mas nessa campanha em si, se espera mais o financiamento pelo fundo partidário, mais pelo fundo partidário, do que pela pessoa física. É possível também que os partidos e os candidatos, eles procedam, eles realizem eventos com o fim de arrecadar recursos para a campanha. Então, eu trago como exemplo, assim, bastante comum, aqueles jantares de adesão. Naquele momento ali, a pessoa pagante, né, ela paga o valor que está sendo cobrado ali para participar. No momento que ela paga, ela tem que receber o recibo eleitoral comprobatório desse repasse, até porque a pessoa física, ela se obriga, quando ela for declarar o imposto de renda dela, pessoa física, no próximo ano relativo a esse ano, ela tem que consignar, fazer constar ali a doação dela, a doação que ela efetuou para a campanha eleitoral. Né? E, por fim, nós temos como fonte de arrecadação os rendimentos de aplicação financeira. Para alguns pode parecer estranho, mas há quem consiga, dentro do prazo, agora está um pouquinho diferente, né? Porque nós passamos de 90 dias de período eleitoral para tão somente 45, se reduziu a metade, mas nós temos vários registros de candidatos e partidos que durante esse interregno, esse período, ele fez a aplicação, né? Ele aplicou os recursos que estavam lá circulando na conta bancária. Então, esses rendimentos decorrentes dessas aplicações financeiras também poderão circular livremente nas campanhas eleitorais deste ano. Sobre doações, eu trago para vocês uma regra muito interessante, né, que prevê o seguinte: os valores iguais ou superiores a R$ 1.064,10, obrigatoriamente, quando eles forem doados, e eu estou falando de doação financeira, eles obrigatoriamente têm que ser feitos mediante transferência de uma conta para outra. Então, a conta de quem está doando e a conta bancária de quem está recebendo. Eu quero falar também um pouquinho sobre as doações pela internet, né? A Rede Mundial de Computadores se espera que ela seja a grande aposta, na verdade, né, do pleito deste ano, quer seja para a seara da propaganda eleitoral, por causa da redução do processo eleitoral em si, quer seja também pela arrecadação, pela facilidade. Imagina aí vocês, os candidatos, por exemplo, tendo que bater de porta em porta para pedir doações. Ora, se é possível fazê-lo mediante a internet, é muito mais fácil consegui-las, né, da pessoa física. Então, o que é importante trazer para vocês? Há bem pouco tempo,
algumas semanas atrás, o TSE recebeu uma consulta, tá? E se consultou o TSE sobre a possibilidade de utilização do que se convencionou chamar de crowdfunding. O que é isso? Aquelas vaquinhas que normalmente se faz, né, para pedir, para ajudar. Se viu isso para alguns políticos recentemente, né? Então, vamos ajudar fulano de tal que está precisando adimplir com tal dívida ou está precisando realizar alguma coisa. Então, o TSE se manifestou da seguinte forma: ele não tem condição de abalizar a legalidade disso, né? Essa decisão foi tomada à unanimidade, de forma que não se aconselha alguém se valer disso. E como é que isso iria acontecer na campanha? Seria o caso de um candidato, por exemplo, ou os amigos dele, ou a família, que quer que seja, se utilizasse, por exemplo, das mídias sociais e começasse a incentivar as pessoas, vamos ajudar fulano de tal a se eleger, né? Então, assim, na forma de vaquinha, doe tanto, não sei o que, você não pode, na verdade, não se aconselha o direcionamento. O que é exigido para se arrecadar pela internet? Primeiro, a criação de uma página do candidato ou uma página do partido político. Essa página ela tem que ser dotada de um mecanismo por meio do qual seja possível você proceder à arrecadação. Isso aí, pessoal, se faz mediante um contrato junto às bandeiras do cartão, né? Então, nesse momento, é possível se fazer a doação mediante a utilização de cartão de crédito ou de débito, mas traz a norma que somente poderá ser efetuado pelo titular do cartão. Então, os dependentes estariam fora. Esse tipo de doação também só é permitida, por óbvio, pelas pessoas físicas, né? Porque a pessoa jurídica está fora do processo. Há também a possibilidade de o candidato se valer daqueles terminais de captura de transações, né? Aquelas maquinetas. É possível eles se utilizarem daquilo para, no caso, obter esse tipo de doação, né? Pela rede. Mas se sabe que aquelas maquinetas são cobradas, né? Um custo adicional é significativo e não se espera, portanto, que elas sejam muito utilizadas durante a campanha deste ano. Há também um aspecto interessante que eu trago para vocês, que são as doações que são efetuadas entre os candidatos e partidos, né? Elas têm uma tratativa diferenciada das demais doações. Então, é importante trazer o seguinte: sempre, né, há necessidade de se individualizar esses recebimentos por meio do recibo eleitoral. Isso aí é regra para todo mundo, né? Mas eles, né, os agentes de campanha, eles não se submetem aos limites que são fixados pela legislação para a doação, por exemplo. Então, significa que um candidato que quer doar recurso, né, que esteja na sua campanha para outro candidato, ele não vai se submeter àquele limite de 10% que é imposto para a doação à pessoa física, né? Isso é bem interessante. Porém, somente se for de recurso que está transitando na campanha. Se for de recurso próprio, no momento que ele tira dele, né, o dinheiro dele próprio para depositar em favor de algum candidato, aí sim ele vai ser tratado como pessoa física. Então, essa doação financeira, para ela não se submeter ao limite, ela terá que já estar transitando na conta do candidato. Há também a possibilidade de o candidato que for beneficiado por recursos que não tenham observado essas regras, né, responder, figurar no polo passivo de uma representação. E é precisamente aquela de que trata o artigo 22 da Lei Complementar número 6490, chamada Lei das Inelegibilidades. Então, essa ali a representação para apuração de abuso do poder econômico, né, porque aquilo ali desfigurou por completo o equilíbrio que deve prevalecer nas eleições, tendo em vista que alguém descumpriu aquela legislação e logo houve um benefício, né, beneficiou algum candidato ali. Então, essa pessoa vai ter que responder
né, uma vez caracterizado o ilícito por esse tipo de representação que tem um rito muito mais célere do que as representações de que tratam a Lei 9.504/97. Dá uma passada também, né, sempre pelos limites. Existem dois limites impostos pela legislação para a doação, né? O primeiro é da pessoa física, né? Lembrando, né, só repisando para vocês, que é de 10% incidente sobre o rendimento bruto auferido no ano anterior. Então, se vê isso, né, quanto foi declarado para o imposto de renda lá para a Receita Federal do Brasil, uma vez que vai haver essa fiscalização, esse batimento, ela é operada por aquele órgão tributário, e aquelas pessoas que não efetuaram essa entrega da declaração à Receita Federal do Brasil, elas teriam por base um limite de isenção, né, de 28 mil e um pouquinho. Então, em tese, ela poderia proceder à doação de até 10% desse quantum, o que daria mais ou menos aí R$ 2.800, em tese, porque a capacidade financeira desse doador também vai ser aferida, como a gente vai ver lá na frente, quando a gente for discorrer sobre o aparato da fiscalização que vai ser operada pela Justiça Eleitoral em parceria com outros órgãos. O outro limite a que eu me referi há pouco é do próprio candidato doar para a sua campanha, né? Então, é possível que esse candidato ele se valha de recursos próprios para bancar a candidatura. Isso é perfeitamente possível. Nesse momento, esse candidato aqui, ele não vai se submeter a essa regra dos 10%, mas o limite fixado para ele vai ser o limite de gastos que foi atribuído a ele naquele município. Significa dizer que ele poderá bancar a totalidade, né, dos seus gastos. Porém, há que se alertar que, muito embora isso não seja verificado na Justiça Eleitoral, a Receita Federal do Brasil, que é conveniada, né, com a Justiça Eleitoral, poderá questionar isso se observar que esse candidato não tinha essa capacidade, né, financeira, e essa pessoa poderá ser obrigada a prestar algum esclarecimento, não à Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral apenas exige essa regra, né, que o recurso próprio do candidato ele seja empregado no valor máximo do limite de gasto, mas junto à Receita Federal do Brasil. É possível sim que ela venha questionar alguma coisa nesse sentido. Quem extrapolar esses limites, né, isso aí vai ser todo esse procedimento de apuração de eventual extrapolação vai ser efetuado pela Receita Federal do Brasil, que é quem promove a guarda dessas declarações. Então, somente ela tem legitimidade para fazê-lo, e ela vai, uma vez apurada, vai encaminhar para o Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral vai ter um prazo, a gente vai ver um pouquinho lá na frente, vai falar sobre isso, e ele vai ter um prazo para ingressar com a competente representação, né, para apurar realmente esse excesso. E uma vez constatado, confirmado o excesso, essa pessoa, não o candidato, o doador, ela poderá ser sancionado com a multa que vai variar de 5 a 10 vezes a quantia que excedeu. Excedeu o quê? A possibilidade, o limite que estava lá fixado para ela, pessoa física, ou candidato, no caso, né, que seria o limite de gastos. Se houver descumprimento dessas regras, né, esses recursos não poderão ser utilizados, devendo ser devolvidos ao doador, né, ou diante de alguma impossibilidade nesse sentido, ele tem que ser obrigatoriamente transferido para o Tesouro Nacional por meio de guia de recolhimento da União, que nós conhecemos como GRU. Né? E, nesse momento, essa pessoa é alertada que, uma vez não repassada para o Tesouro Nacional, tá certo? Se isso não for adimplido, esse valor será repassado, comunicado
a AGU no órgão representativo, né, do Estado ou do município para fins de cobrança, de execução. Então, é importante trazer isso, né, à discussão, porque esses recursos, eles não poderão ser utilizados. A data limite para o recebimento das doações é o dia da eleição, porém, traz a legislação a possibilidade de esse agente continuar arrecadando recursos para fazer frente às despesas que foram contraídas até o dia do pleito. Então, ele tem até a data limite para o encaminhamento da prestação de contas para continuar arrecadando recursos para fazer face às despesas contraídas. Chegando à data limite, né, que são 30 dias após o pleito, esse ano vai cair no dia 1º de novembro. Então, chegando a este limite, não tendo o agente de campanha ainda os recursos para adimplir as despesas contraídas no curso da campanha, há possibilidade de o partido político assumir esse débito, né? Então, é a chamada dívida de campanha. Somente será possível se o órgão diretório nacional autorizar, mesmo sendo a eleição, ela está se deslindando num plano municipal, mas há necessidade de o órgão diretório nacional autorizar essa assunção da dívida e, nesse momento, esse partido político da circunscrição, aí sim é ele que vai assumir a dívida, né? O diretório municipal do partido, ele passa a responder solidariamente com o candidato pela dívida que foi assumida. E, necessariamente, para honrar essas dívidas, ele tem que manter aberta a conta de campanha. Por quê? Porque a natureza dessa dívida é eleitoral. Então, tão somente por meio de arrecadação, a partir dessa conta de campanha, é possível adimplir a dívida de campanha. Como mencionado anteriormente, é possível ao agente de campanha realizar eventos e comercializar bens para arrecadar recursos. Nessa hipótese, há necessidade de comunicação prévia à Justiça Eleitoral com 5 dias úteis de antecedência. Isto porque a Justiça Eleitoral poderá fiscalizar o evento. Quando isso acontece, via de regra, são nomeados fiscais ad hoc, uma vez que as zonas eleitorais, né, as pessoas que estão diretamente envolvidas com a eleição em si, né, com o processo eleitoral em si, não apresentam um número suficiente, então a autoridade judicial ela nomeia ad hoc outros servidores da Justiça Eleitoral para auxiliar nessa fiscalização, ocasião em que essa equipe ela poderá fotografar, poderá verificar mais ou menos a quantidade de presentes naquele evento, bem como também a emissão de recibos eleitorais, que tem que se dar nessa ocasião de forma individualizada. E importante também trazer que o dinheiro que é arrecadado nesse momento, ele tem que transitar, antes da sua utilização, na conta bancária, na sua forma bruta. Não se pode deduzir, por exemplo, os gastos com aquele evento e somente transitar a diferença. Primeiro tem que fazer transitar o valor bruto para depois realizar os pagamentos de eventuais despesas. Eu trago 2 aspectos importantes para você que está me assistindo, né? O primeiro deles exatamente nessa seara, é a possibilidade de o candidato contrair empréstimos para realizar a própria campanha. Ora, se ele não tem capacidade financeira, é possível, ele tem liberdade de chegar junto à instituição financeira e contrair um empréstimo para poder dispor desses recursos. Porém, a legislação esse ano vem exigindo uma caução por um bem que possa garantir o pagamento daquele empréstimo. Essa documentação tem que ficar à disposição da Justiça Eleitoral. Ela não consta da relação que é entregue por ocasião da prestação de contas, porém ela poderá ser solicitada. É possível que o candidato ele parcele esse empréstimo por vários meses. O importante é que na hora que a Justiça Eleitoral solicita a documentação, ele tenha adimplido
com esse empréstimo, com o pagamento do empréstimo até a data do encaminhamento da prestação de contas. O segundo aspecto que eu trago, assim, que é bem interessante, é uma regra de transição que foi trazido pelo legislador da Lei 13.165/2015, que diz respeito à necessidade de o partido político que quiser investir fundo partidário nas campanhas eleitorais, ele ser obrigado a destinar de 5% a 15% desse montante para as candidaturas femininas. Né? Essa regra de transição, porque ela só tem incidência nesta e na próxima eleição, a eleição lá de 2018. A não ser que o Congresso Nacional mude de ideia daqui para lá e venha algo para implementar isso aí. Existe uma vontade que não é velada, ela está muito explícita, de que a mulher ela tenha um papel, né, mais ativo na política brasileira. Nós temos uma baixa expressividade, né, de representação feminina. Então, fica muito claro que o legislador está buscando aí a eleição da candidata feminina, e não somente a propagação da importância da mulher na política. Uma vez que, se ele for aplicar fundo partidário na campanha, necessariamente ele tem que investir de 5% a 15% desse montante nas candidaturas femininas. Agora eu adentro nos gastos eleitorais e, assim, de mais importante, eu trago para vocês o seguinte: o rol dos gastos eleitorais ele é exaustivo, de forma que não comporta qualquer outro tipo de despesa que não esteja ali elencada. Então, é necessário realmente a observância disso aí, né? A fiel observância. Os gastos, eles também se efetivam na data da eleição. Nesse caso, pessoal, não há nenhum tipo de exceção. Aqueles gastos, aqueles documentos que são encaminhados para fins de prestação de contas, que têm data após a eleição, esses documentos eles são glosados, o que pode carrear as contas à desaprovação. Isso é importante que se diga também. As formas de pagamento da campanha eleitoral são 3. Pode ser utilizado o cheque nominal, a transferência bancária, lembrando que ela é obrigatória para os valores iguais ou superiores a R$ 1.064,10 e também o fundo de caixa. O fundo de caixa, ele pode ser, desde que ele tenha transitado os recursos na conta bancária, se pode ser retirado, né, desses valores. Veja bem, pessoal, é o limite menor, porque nós temos aqui um teto e um limite. Para o partido político, eu tenho um teto de 5 mil, no máximo, mas ele vai ter que observar 2% das despesas contratadas naquele mês. Então, se eu faço o cálculo de 2% dessas despesas, ele dá menor, então sempre, aquele vai ser o meu teto, sempre o valor vai ser aquele. O contrário também existe, ou seja, se os 2% que eu vou calcular ali, ele der maior do que R$ 5.000, então eu vou pegar o limite menor, que nesse caso seria os 5 mil. No caso do candidato, esse limite, o teto é de 2 mil e o percentual é de 2% do limite de gasto que foi fixado pelo TSE. Né? Então, também aqui vai prevalecer o menor deles. Né? É importante ventilar isso aí para vocês, porque o fundo de caixa poderá ser utilizado tão somente para o pagamento de pequenas despesas. E o Tribunal Superior Eleitoral entende por pequena despesa aquela que não ultrapassar R$ 300. Se ela for R$ 301, ela já não é considerada de pequena monta. É importante também insistir com vocês na questão de que tudo isso tem que transitar pela conta bancária. Significa que os saldos, os eventuais saldos de fundo de caixa, eles têm que ser devolvidos à conta da campanha. E nesse momento,
esse candidato ou esse partido político, ele vai ter que explicar. Existe um campo lá específico chamado nota explicativa, ele vai dizer que aquele ingresso se deu em razão da restituição da sobra do fundo de caixa para a conta bancária. Pessoal, a gente passa agora a falar sobre sobras de campanha. Nós temos dois tipos de sobra, a financeira, né, que é aquela sobra pura mesmo que a gente conhece, né? É você recebeu, você gastou menos, se sobra aqueles recursos, tá certo? Isso é uma sobra financeira. E eu tenho a não financeira, que são os bens permanentes, aqueles que têm durabilidade superior a um ano, né? Eu trago como exemplo aqui as mesas de trabalho, os computadores, por acaso adquiridos para o custo da campanha. Aquilo ali sobrou, aquilo não é do candidato. Ele tem que ser necessariamente repassado para o partido político. Esse partido político ele poderá utilizar esses recursos, financeiros ou não, nas próprias atividades rotineiras dele, né? Então, é necessário que se faça lembrando que, inexistente essa transferência, o banco poderá fazê-lo, como eu já tinha dito antes a vocês, né? Primeiramente, vai tentar fazer junto ao órgão diretivo municipal, que é o órgão da circunscrição do pleito, não conseguindo, repassa os valores para o órgão diretivo nacional. A prestação de contas, de uma forma geral, ela é devida pelos agentes de campanha, quer sejam eles candidatos, quer sejam eles partidos políticos. Esses partidos políticos, eles são devedores da prestação de contas em todas as suas esferas, ou seja, nacional, estadual e municipal, ainda que o pleito se dê apenas numa circunscrição, como é o caso desse ano, que a eleição é municipal. Mas os diretórios estaduais e municipais estão obrigados também a prestar contas. E nesse momento é importante falar para quem essas contas são dirigidas, né? No caso do candidato e do diretório municipal, essa conta é dirigida ao juiz eleitoral, né? No caso do diretório estadual, ao Tribunal Regional Eleitoral respectivo e, no caso do diretório nacional, ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas nós temos aí a figura da prestação de contas parcial, né? Essa prestação de contas parcial, até o pleito passado eram duas, né? Existiam duas parciais. Agora, ela terminou se transformando em várias, tomando por base a obrigatoriedade da comunicação de todo o ingresso financeiro na conta do agente de campanha no prazo de 72 horas. Ora, se eu sou obrigada a encaminhar para a Justiça Eleitoral e eu vou fazê-lo por meio também do sistema de prestação de contas eleitoral, isso não deixa de ser uma prestação de contas parcial, ainda que somente de recurso financeiro. Porém, quando chegar lá em setembro, entre o prazo de 9 a 13 de setembro, aí sim, todo agente de campanha, ele tem que encaminhar a prestação de contas parcial completa, né? Assim traduzida como a totalidade das suas receitas, financeiras ou não, e todas as suas despesas. E esse encaminhamento tem que se dar com movimentação até o dia 8 de setembro de 2016. Então, se encaminha para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, até o dia 15 de setembro, vai publicar, lembrando que as informações financeiras, elas são já publicadas de pronto, né? A Justiça Eleitoral dentro de 48 horas, então ela já vem sendo acompanhada tanto pelos oponentes, né? Pelos outros partícipes do pleito, como também pela sociedade. E nesse momento aqui, a sociedade e todos estes outros agentes conhecem a totalidade da movimentação das campanhas dos agentes, né, que estão ali disputando. Isso é importantíssimo, porque nesse momento já se pode, né, haver denúncias e, por natural consequências, a interposição de representações, né, por causa da desobediência, né, e inobservância das regras que estão lá, né, encartadas na lei das eleições e também na resolução do TSE. Tá? Então,
é importante se colocar isso, a possibilidade também de, nesse momento, o próprio relator, se isso se der em nível de tribunal, né, ou o juiz eleitoral já determinar a autuação dessa prestação de contas parcial e, nesse momento, a unidade técnica ou o servidor responsável pelo exame, ele já começa a fazer os batimentos que o sistema possibilita, para que seja possível também a Justiça Eleitoral ficar fiscalizando isso durante, né, de modo concomitante à realização da campanha eleitoral. Com relação à prestação de contas final, né, eu trago logo os prazos, né? A gente tem que partir dos prazos. Então, o primeiro prazo para encaminhamento é daquele agente que participou do primeiro turno, né? A eleição vai acontecer ali no dia 2 de outubro. 30 dias depois, né, ou seja, até 1º de novembro, esses agentes, em toda a totalidade deles, eles têm que encaminhar as contas para a Justiça Eleitoral a depender, né, da circunscrição, né, como eu já falei. E no caso dos agentes que participarem do segundo turno, né, então, o segundo turno vai se dar no último dia, no último domingo de outubro, né, dia 30, e aí esses agentes terão um prazo reduzido. Esse prazo não é mais de 30 dias, mas tão somente de 20 dias. Então, ele terá até o dia 19 de novembro para proceder ao encaminhamento dessa prestação de contas para a Justiça Eleitoral. E, afinal, em que casos cabe a prestação de conta? Existe alguma possibilidade de alguém deixar de prestar conta por algum motivo? Não, pessoal. A regra é o seguinte: a pessoa figurou naquele pedido de registro, ele deve prestar contas. E, nada obstante ele tenha renunciado, tem um registro indeferido, ele não tenha movimentação financeira, ele seja substituído no curso da campanha, até se esse agente vier a falecer, o CPF dele vai ficar preso lá no registro de candidatura e somente tem condição, entendeu, de ficar quite, porque até nessa situação há necessidade de haver a quitação eleitoral, né? Então, esse falecido, a obrigação da prestação de contas recai sobre a pessoa que foi designada como administrador financeiro da campanha. Só que o administrador financeiro da campanha é facultativo a designação dele. Na impossibilidade de essa obrigação ser assumida por essa pessoa, né? Então, se ela não for designada, o partido político ao qual o de cujos era filiado, ele assume o ônus de prestar contas por esse candidato, né? Naquilo que for possível, obviamente, porque a pessoa não está mais entre nós e não tem como esclarecer eventuais dúvidas do partido político, tá? Outra coisa, é importante a gente trazer aqui a lembrança, a obrigatoriedade de constituição de advogado, né, e da contratação de um contabilista. Inclusive, a figura do contabilista, é muito interessante isso, pessoal. Ela é trazida pela norma como uma figura que vai prestar assessoria durante toda a campanha, né, ao candidato e ao partido, fazendo desse profissional, né, o profissional mais importante, porque vai caber a ele, né, o assessoramento todo da campanha, inclusive fornecimento de subsídios para que o advogado possa, né, defender o candidato em alguma representação ou também recorrer. Então, essa matéria, como ela é muito específica, esse contabilista vem e fornece, né, os dados necessários para que esse outro profissional venha atuar, já que é uma matéria técnica, né, que é dominada pelos contabilistas. Por outro lado, o contabilista, em que pesa essa importância, ele tem um outro lado também, porque não tem meio de ele fugir à responsabilidade solidária. Então, no momento que ele assessora e que ele é subscritor dessas contas, porque ele se obriga a subscrevê-la, ele passa a responder também pela regularidade dessa prestação de contas, né? O que é bastante significativo e que vai trazer
né, essas duas situações, né, a importância mais a responsabilidade à medida dessa importância. A prestação de contas, ela é formada pelos seguintes itens, né? O sistema vai gerar, né, um extrato de prestação de contas. Esse extrato, no momento que ele é impresso, né, e ele é impresso justamente depois da transmissão da prestação de contas pela internet para a Justiça Eleitoral, gerando assim um código específico que vai ser confrontado quando da entrega na Justiça Eleitoral. Nesse momento aí, ele vai subscrever esse extrato. Então, se ele for candidato, a necessidade de haver a assinatura dele, do administrador financeiro, se ele tiver designado um, e do contabilista, necessariamente. Já o partido, em qualquer esfera, tem que assinar o presidente, o tesoureiro e o contabilista também, né? Então, juntamente com essa documentação, pessoal, há que ser comprovado, protocolizado lá junto à Justiça Eleitoral, os extratos bancários, os comprovantes de sobras de campanha, tá certo? A documentação que foi decorrente da utilização de fundo partidário, por ser ela de natureza pública e ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União, e eventuais guias de recolhimento da União, né? Lembrando que, muito embora eu esteja trazendo isso para vocês, é possível que se esse agente tiver algo a devolver decorrente de malversação de fundo partidário, de fonte vedada ou de recurso de origem não identificada e ainda não tiver devolvido, é possível que até 5 dias contados do trânsito em julgado da decisão ele o faça e isso vai constar da decisão da Justiça Eleitoral, vai ser determinado pela autoridade judicial e, além disso, junto com essa documentação, vai ser necessário também a juntada do instrumento de mandado do advogado, nesse momento aí, né? Se por um acaso estiver faltando algum desses documentos, há possibilidade de diligência, menos o extrato com numeração diferente. Por quê? Porque a numeração que está lá constando do extrato, ela tem que bater necessariamente com a numeração em que o servidor que está recebendo aquilo ali, quando ele digita o CNPJ do candidato, do agente de campanha, ele já traz a numeração específica. Não batendo, significa exatamente o seguinte: houve modificação dessa prestação de contas e não foi impresso um novo extrato. Então, nesse momento, se passa a contar o prazo de 72 horas para que essas contas sejam retificadas, sob pena delas serem julgadas não prestadas. E eu trago também uma grande novidade aqui da campanha desse ano, que é a possibilidade de utilização da prestação de contas simplificada, né? Possibilidade para uns, obrigatoriedade para outros. Por quê? Nós temos as duas situações. Nos municípios com menos de 50 mil eleitores, traz o legislador a obrigatoriedade de utilização dessa prestação de contas simplificada. É um módulo mais simplificado, a exemplo do que ocorre com a nossa declaração de imposto de renda pessoa física, que eu tenho uma declaração simplificada também. Tá? Então, se eu estou numa realidade em que existem menos de 50 mil eleitores, eu sou obrigada a me valer da prestação de contas simplificada. Porém, se eu tiver uma movimentação financeira de até 20 mil reais, eu tenho a faculdade de me utilizar da prestação de contas simplificada. Esse tipo de prestação de contas, gente, ele é tratado com o mesmo rigor da outra completa. Apenas o exame dela também se dá de forma simplificada. Primeiramente, é o agente que, se valer dessa forma de prestar contas, ele vai entregar apenas 4 documentos à Justiça Eleitoral, né? Os extratos, o instrumento de mandato do advogado, as comprovações da aplicação de fundo partidário, porque são de natureza pública, e a comprovação de repasse da sobra. Então, só são esses 4, né? Enquanto o outro, da simplificada, tem um rol maior.
A análise também vai se dar com base nesse aspecto. Fundo partidário, fonte vedada, recurso de origem não identificada, né, malversação de fundo partidário, né, e nesse momento aí, a Justiça Eleitoral só é permitido fazer isso salvo se houver a indicação de algum ilícito, se houver alguma denúncia que leve realmente a autoridade judicial, ou então o analista das contas a duvidar de alguma coisa, nessa hipótese pode haver a conversão da prestação de contas simplificada para completa, determinada pela autoridade judiciária. E essa autoridade judicial, ela vai exigir a apresentação dessa prestação de contas nos moldes que são exigidos pela legislação. Então, essa pessoa que se valeu desse tipo de prestação de contas vai ter que prestá-la da forma convencional. É somente isso. E lembrando também que esse tipo de prestação de contas, ele não dispensa a contratação de contabilista, nem tampouco a sua assinatura nas peças, lá na peça, no extrato de contas que somente vai ser simplificado, enquanto o outro é o que a gente já está acostumado, né? Só para chamar a atenção de vocês, entendeu? Para o rigor dessa prestação de contas simplificada e também pela necessidade de ela exigir também todos os comprovantes da mesma forma que a outra, apenas há uma forma de prestar, de encaminhamento de documentação e de análise da justiça eleitoral mais simplificada. Somente isso. O agente omisso ante o dever de prestar contas, no final, chegou ali o prazo, pessoal, da prestação de contas, aquele agente não prestou contas, o sistema de prestação de contas eleitoral, ele já fornece uma relação daqueles que estão omissos ante o dever legal de prestar contas. Então, a pessoa que está examinando as contas ou a unidade técnica, no caso nos tribunais, encaminha essa relação para que a autoridade judicial tome conhecimento e essa autoridade vai determinar, nesse momento, por meio de notificação, a apresentação dessas contas no prazo de 72 horas, sob pena de elas serem julgadas não prestadas, que é um tipo de julgamento das contas, que a gente vai ver logo mais. É importante também trazer para vocês, nesse momento, a possibilidade de haver impugnação da prestação de contas. Então, uma vez publicado o edital da prestação de contas, é possível, e os entes legitimados a fazê-lo são o Ministério Público Eleitoral, o partido político, as coligações e os candidatos. Nesse momento aí, ele tem o prazo, contado desse momento, 3 dias para impugnar a prestação de contas. Obviamente que isso exige prova e deve ser dirigida à autoridade judicial competente, né? Então, sobre prestação de contas, grosso modo, a gente tem isso para falar para vocês. Com relação aos julgamentos da prestação de contas, nós temos 4 tipos de julgamentos, né? Aprovação com ressalvas, a desaprovação e a não prestação das contas. E quando é que essa não prestação se dá? Em primeiríssimo lugar, como a gente estava vendo, quando notificado esse agente omisso a fazê-lo no prazo de 72 horas e ele não faz. Também vai ser julgado não prestada aquelas justificativas que são refutadas pela Justiça Eleitoral. O agente é chamado a se explicar sobre uma irregularidade, por exemplo, e ele faz de forma completamente insatisfatória. Então, nesse momento, é possível que você considere não prestadas as contas, né? E qual é a repercussão disso? Né, da não prestação das contas. Para o candidato, é o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral, pessoal, durante o prazo do mandato ao qual ele concorreu. Então, significa dizer que ainda que ele preste contas a destempo, aquilo ali vai ficar com um comando lá no sistema ASE, que é o sistema por meio do qual é contabilizado e é controlado esses prazos de encaminhamento de eventuais
documentos para a Justiça Eleitoral e é por meio dele que é possível você verificar se há possibilidade de certidão de quitação eleitoral, né, que é condição de elegibilidade, ela é exigida lá por ocasião do registro de candidatura. Esse agente fica impedido durante esse prazo, não podendo, uma vez julgadas as contas não prestadas, mudar o status desse julgamento. O partido político, ele perde o direito à recepção do fundo partidário. Porém, no momento que ele presta contas, ele restabelece esse direito. É importante também dizer que a decisão que julgar as contas dos eleitos, ela vai ser publicada em cartório até 3 dias antes da diplomação e, no caso dos não eleitos, a publicação se dá por meio do Diário de Justiça Eletrônico. Os recursos, pessoal, eles são contados a partir da decisão, né? Os de primeiro grau, que são aqueles que são tomados, né? São proferidos pelo juiz eleitoral, né? São 3 dias da publicação dessa decisão em cartório DJE, conforme o caso. Na hipótese de haver necessidade de interposição de recurso especial, e tão somente nesse caso, quando, por exemplo, o acordo do TRE vai de encontro à disposição legal constitucional, ou quando existem 2 decisões, né, diferentes, decisões que se chocam em tribunais, é possível que esse acórdão ele haja recurso, né, com base nele, esse recurso é dirigido ao Tribunal Superior Eleitoral, né? O Tribunal Superior Eleitoral vai, obviamente, apreciar, né, se é o cabimento dessas 3 possibilidades aqui. Havendo cabimento, ele vai se manifestar. Essa decisão do TRE geralmente é irrecorrível e somente caberá recurso para o Supremo Tribunal Federal quando a decisão contrariar disposição constitucional, em razão de ser o STF o guardião da nossa Carta Magna. Por fim, eu trago à baila as políticas de fiscalização que serão operadas pela Justiça Eleitoral em parceria com vários órgãos, né? Primeiramente, há que se trazer aqueles próprios sistemas da Justiça Eleitoral, né? Então, nós temos batimento com vários sistemas, o sistema de candidatura, né, por meio do qual eu vou verificar os bens, né, se aqueles bens foram utilizados na campanha pelo candidato, eles constam ali da relação. Eu tenho um sistema Elo, eu tenho um sistema que é alimentado pelos próprios fiscais daqueles eventos que a gente viu para arrecadar recursos. Eles, ao voltar para a Justiça Eleitoral, eles podem alimentar um sistema interno, então há o cruzamento disso aí. E temos também a possibilidade de circularizar. O que é isso? A circularização é um instrumento típico da auditoria. Então, por meio da circularização, eu confirmo algum dado que, por acaso, é diante de algum indício que eu verifique por ocasião do exame da prestação de contas. Então, eu posso encaminhá-lo para um doador, para um fornecedor de bem ou serviço, ou seja, para vir a comprovar, né, se eu realmente estou certo na apreciação daquela situação ali. Então, para isso, eu vou me utilizar da circularização. A Receita Federal do Brasil, que vai perquirir a regularidade dos CPFs e dos CNPJs, né? Todas essas inscrições, vai também verificar os limites de doação para a pessoa física, né? Por meio do confronto lá com as declarações de imposto de renda pessoa física, e vai comunicar isso à Justiça Eleitoral, ao Banco Central, né? Que vai fornecer extratos eletrônicos para batimento com os extratos que serão encaminhados pelos agentes de campanha. É importante dizer que a autoridade judicial ela vai dispor do Bacenjude, né, por meio do qual há possibilidade de bloquear e transferir o valor financeiro. Isso é bem importante, né? Inclusive, pessoal, tem possibilidade de quebra de sigilo, de busca e apreensão. Então, há um fortalecimento assim, muito evidenciado dessas políticas de fiscalização esse ano. A autoridade judicial também vai ter acesso ao COAF, né? Então, por meio do COAF se vê as transações financeiras todas. Então, havendo alguma suspeita, é possível se verificar essas transações financeiras em âmbito nacional.
Isso é bem importante também. E este ano vai haver, para aferir a capacidade financeira do doador, batimento com a Relação Anual de Informações Sociais, que é um documento, né, que é encaminhado pelos órgãos contratantes, dizendo quanto cada um dos seus funcionários ou servidores perceberam mês a mês. Isso é justamente para aferir a capacidade financeira daquele doador. Né? Há também o banco de dados de nota fiscais eletrônica, isso aí é importantíssimo. As fazendas estadual e municipal daquela localidade ali, elas são obrigadas a encaminhar para a Justiça Eleitoral, né, os dados referentes à nota fiscal eletrônica. Para quê? Para que haja batimento com os dados que são declarados em sede de prestação de contas pelos agentes. Então, vocês veem que há um batimento com vários e vários sistemas e bancos de dados que, com certeza, vão auxiliar demais, né, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público e o próprio eleitor, né, por ocasião da fiscalização do pleito. Pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu tenho certeza absoluta que vocês estão saindo dessa palestra, né, assim, com um conhecimento mais robustecido acerca dessa matéria. Quem for assessorar candidato vai dar show, né? Só seguir o que realmente a gente conversou aqui. E para você que é como eu, né, tão somente eleitor, e olha o tão somente, né, a eleição é a nossa causa maior, é o nosso maior negócio, né? Aproveite que está conhecendo isso aí para fazer a parte que lhe cabe no processo eleitoral, ajudando na fiscalização e denunciando sempre que você estiver diante de uma irregularidade que for perpetrado por agente de campanha. Então é isso, até a próxima, eu espero vê-los em breve.